Atos capítulo 19, versículo 1 a seguir diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Mais 2 versículos, versículo de número 10. E durou isto, ou seja, a ministração do apóstolo Paulo pregando, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Versículo 19, o último da leitura. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Pode estar assentado em nome de Jesus. Nós vivemos nesses últimos dias o que chamamos a Semana da Renovação. Tem sido tão abençoado esse projeto que outras igrejas dos campos vizinhos, inclusive, fizeram o mesmo tema, a mesma temática. E nós estamos desde o domingo passado, todos os dias tendo cultos aqui na igreja. Cada dia uma mensagem diferente, nos inspirando a ouvir Deus, a se dedicar ao Senhor e a ter novas experiências com a presença do Espírito Santo. E hoje vem sobre mim a responsabilidade de compartilhar uma mensagem de maneira clara, específica, pontual, de tal forma que todos que retornem aos seus lares possam estar orientados pela palavra de Deus. O texto que nós lemos está fazendo menção de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Não é a primeira vez que o apóstolo estará em Éfeso, mas desta vez ele vai dedicar mais tempo ensinando a palavra de Deus. Éfeso não era uma pequena cidade como Antônio Prado de 13.000 habitantes. Éfeso era uma metrópole que rondava os seus 300.000 habitantes. Era uma cidade que a religião havia se tornado cultura. Um dos pontos mais altos da cultura e da economia de Éfeso é que havia um templo e havia um culto a uma deusa chamada Diana. Era normal, os peregrinos que por ali passavam, eles adquiriam pequenos nichos, pequenas estátuas da deusa Diana, e levavam para os seus lares em terras distantes para cultuá-la.
Vocês viram no versículo 19 que aquela região era uma região culta, que se dava a leitura de livros religiosos, principalmente da área da magia. Mas daqui um pouco, um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, marcados com as marcas da cruz, ele sai de uma região, enquanto seu companheiro Apolo já havia estado por ali pregando, mas agora está em Corinto. Paulo, ele emprega a sua vida em uma viagem, e ele vai pelas regiões superiores. Quando nós lemos esse texto, nós não compreendemos os desafios do tempo do frio, em passar pelas regiões superiores, vencendo as batalhas climáticas. Mas Paulo, ele tem uma missão. A missão do apóstolo é pregar e ministrar uma nova dimensão do poder de Deus. E diz a Bíblia que quando o apóstolo chega em Éfeso, ele encontra cerca de 12 irmãos. A Bíblia diz que esses 12 eram discípulos, ou seja, eles já eram crentes. Eles criam na mensagem do Cristo que havia vindo, peregrinou na terra, morreu, mas ressuscitou. Mas Paulo lhes faz uma pergunta, e a pergunta é esta: vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta é alarmante, porque quem ler no versículo 1, dizendo que eles são discípulos, nós partimos da ideia que um discípulo tem uma mensagem completa, mas eles não estavam completos. Não obstante a Bíblia dizer que Apolo era versado nas Escrituras e poderoso em palavra, alguma coisa faltou na teologia de Apolo, a tal ponto que a Bíblia diz que Priscila e Áquila, depois de ouvir Apolo pregar, não se iludiram com a eloquência, mas perceberam uma deficiência. Então Priscila e Áquila chamam este homem chamado Apolo, e agora explicam de maneira explícita a palavra. Mas Apolo foi, a deficiência ficou, e agora aqueles que permanecem em Éfeso, que devem tocar esta cidade, que devem transformar esta cidade pelo poder do Evangelho, eles têm uma deficiência, eles não conhecem o Espírito Santo. E Paulo lhes faz a pergunta, e eles dizem: nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Então Paulo faz a segunda pergunta: no que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Então Paulo diz: é verdade, João batizou para arrependimento, mas há outro nível, um batismo de fogo, um revestimento do poder e da autoridade do Espírito Santo. Diz a Bíblia então que eles ouvem. Logo após esta explicação, perceba que eles não estão dentro de um templo, eles não estão na sinagoga, tudo me indica que eles estão na rua, porque Deus age aqui dentro, mas Deus age lá fora. Deus trabalha no templo, mas Deus trabalha na cidade. Deus trabalha no culto de quinta-feira, mas Deus trabalha na fábrica na segunda de manhã. Onde houver um crente cheio da presença do Espírito de Deus, ali Deus está trabalhando. E no meio da rua, de maneira implícita, o texto me dá a entender, Paulo estende a mão, ministra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E a evidência é falar em outras línguas. Perceba que a evidência de falar outras línguas não para por aí, porque no versículo 10 diz que Paulo fica pregando até que
todos ouviram, porque eu duvido do batismo com o Espírito Santo, que só faz crente falar em língua, mas não dá coragem para ele testemunhar. Eu duvido do batismo no Espírito Santo, que faz o crente falar palavras estranhas ao nosso entendimento, mas não dá coragem para eles pregarem. O versículo 10 diz que Paulo prega. O versículo de número 19 diz que a conversão foi tão grande que ela foi evidenciada. Aproveito em dizer que conversão é mais do que vir num culto de domingo. A conversão tem que ser evidenciada, e a verdadeira conversão, ela é evidenciada pelo abandono das práticas antigas. E eles pegam os livros de magia e agora eles levam na praça e eles começam a queimar, dizendo que aquilo não servia mais, mas só o Senhor é Deus. A grande questão, depois de entender o texto, é: o que esse texto tem a ver conosco neste domingo, neste dia 26 de janeiro de 2025? Pelo menos 5 observações pontuais, para que saiamos daqui instruídos e abençoados. A primeira observação, dentro desta ideia de eu preciso ser tocado pelo Espírito para poder transformar a minha cidade, eu preciso ser renovado pelo Espírito para poder transformar a minha cidade. Tudo começa com esta observação: cuidado com o falso sentimento de plenitude. Cuidado com o falso sentimento de plenitude, porque no versículo 1 eles são caracterizados como discípulos. No versículo 2 eles já tinham passado por uma primeira experiência, mas no versículo 6 eles avançam para uma experiência mais alta e mais profunda. Quem quiser viver algo extraordinário de Deus tem que cuidar com esta falsa sensação de plenitude. Nós somos estômagos pequenos quando se trata de se alimentar de Deus. Nós nos fartamos com migalhas, nós nos contentamos com arrepio na pele e lágrimas nos olhos. Eu quero dizer a vocês esta noite: Deus tem algo maior para você, Deus tem algo maior para sua casa. Então Paulo, ele está revelando: cuidado, vocês sabem até descrever que o batismo é de João, mas vocês não estão plenos naquilo que Deus tem para vocês. Escute o que eu vou explicar. O salmista disse assim, que um abismo leva para outro abismo. O contexto, presbítero Mateus, não é o abismo nesta leitura que temos de alguém que está caindo, mas é o abismo da escuridão da presença de Deus, que não obstante ser escuro, Deus habita naquele lugar, e a gente vai entrando e vai perdendo medo daquilo ali, porque Deus habita no escuro, para que tu não te interta com outras coisas a não ser com Ele. Quem está na presença de Deus tem fome demais de Deus, tem fome demais da presença de Deus. Se você é um daqueles crentes que diz, já está bom, você não viverá o extraordinário. Eu tenho pastoreado a igreja nos últimos 18 anos da minha vida. Geralmente eu ouço a mesma lorota. Quando faz uma escola bíblica, obreiros dizem assim: mas eu já fiz teologia lá no instituto tal. Mas eu já participei de escola bíblica. Queridos, eu fui para a faculdade estudar teologia. Eu estudei mais de 40 matérias e tive que fazer trabalho de conclusão de curso. Mas todos os dias eu abro a minha Bíblia e eu digo: Deus, eu quero mais da sua presença, eu quero mais da sua glória. Eu quero dizer para você: o céu está aberto sobre esta igreja, mas céu aberto não toca em crente com guarda-chuva aberto. Fecha o guarda-chuva e diz: eu quero mais da sua presença, eu quero mais da sua presença. Dentro
disto, eu tenho uma observação. Para a próxima etapa, nós precisamos de outro nível da unção de Deus. Não pense que a unção que você recebeu hoje é suficiente para o desafio que virá no dia de amanhã. Para cada tempo, um nível especial. Para cada tempo, eu vou usar uma expressão não do neopentecostalismo, mas para os irmãos entenderem. Para cada novo desafio, uma nova unção da presença de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 29, vocês já fizeram obras, mas esse tipo de demônio que está aí, não sai com a unção que vocês receberam, mas sai com jejum e com oração, sai com outro nível. Deus trouxe alguém hoje aqui, e eu estou dizendo na direção do Espírito Santo: chega de cinza no teu altar. Deus quer acender a sua vida. Quem recebe, você não pode simplesmente sentir, você tem que continuar se enchendo. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:1, quando Deus vai usar Samuel, Samuel é a dobradiça do plano de Deus. Eles vão sair do tempo dos juízes para o tempo dos reis. Quantos querem ser usados como um ponto de inflexão e transformação? Antes de Samuel ser usado, o Senhor disse: Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem, porque quem não tem vaso de azeite cheio não pode viver um novo momento. Quem não tem vaso de azeite cheio cansa no culto. Quem não tem vaso cheio de azeite acha que as coisas aqui são naturais e qualquer coisa lhe distrai. Mas quem quer fazer a diferença, enche o vaso, enche. Eita. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do... A palavra enchei-vos do grego alapreluste significa enchimento contínuo. Aleluia. Teve dias que eu chorei mais, teve dias que chorei menos nesta semana da renovação. Teve dias que teve mais público e teve dias que teve menos público, mas nenhum dia a presença de Deus faltou. Eu quero mais. Deixa eu só ver quem quer mais. Tem gente que não quer. Eu quero. Recebe esta palavra. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente. Eles só tocariam Éfeso, eles só transformariam aquela cidade se eles vencessem o falso sentimento de plenitude e satisfação. Perdoa a minha indelicadeza, mas se tem alguém que pode falar, sou eu, que sou o pastor da igreja. Eu vejo crentes, ovelhas minhas, que estão tão secas no mundo espiritual, que parece a terra da seca do Nordeste. Se cair fogo, cai na direita e na esquerda, mas nele ou nela acontece um problema. A nuvem vem, mas cai é neve, porque ele está no polo norte espiritual. Esta noite, com humildade, diga a Deus: chega, já basta. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais da sua presença. Aleluia. De tarde eu escrevi a mensagem para pregar, e aí eu ia num texto, num outro, e daqui um pouco eu me deparei com Ezequiel 47. Oh, texto conhecido, em que o Ezequiel vai indo, e ele acha que está bom, e o Senhor diz: entra mais 1000 côvados neste rio. Crentes que acham que conseguiram tudo deveriam ser promovidos para as mansões celestiais. Enquanto eu estou neste plano terreno, Deus vai se revelando. A Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é mais, é mais, é mais, é mais. Eu quero dizer para você, eu disse para vocês na ceia de novembro, 2025 é o ano do jejum, da oração. Eu serei diferente. Quem recebe esta palavra? Primeiro segredo
para quem quer transformar Antônio Prado IP. Vença o falso sentimento de plenitude. Em segundo lugar, aceite ser questionado. O versículo de número 2, Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês conhecem que batismo? Eles dizem o de João. Perceba que os grandes milagres sempre começam com um momento de questionamento. Questionamento não de dúvida, questionamento de confrontação. Nenhuma nação na Bíblia viveu uma visitação de Deus sem ser confrontada. Paulo está dizendo: eu tenho que perguntar. Pode ser indelicado, porque nós já demos até a paz do Senhor para cada um. Vocês são crente, eu também sou crente, mas vamos ajustar a visão. No batismo de quem vocês foram batizados? Tem pessoas que nunca viverão o extraordinário de Deus, porque elas se fecharam em uma redoma eclesiástica religiosa. Ninguém pode questioná-la, ninguém pode questioná-lo. Mas quando somos questionados, somos levados a uma autorreflexão. Nós precisamos de questionamentos que nos confrontem, que nos levem a pensar. É por isso que em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias se levanta e diz assim: ei, até quando vocês vão ficar pensando de duas maneiras? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, seguiam. Você tem que ser confrontado. O próprio Deus, todas as vezes que vai fazer um novo momento na vida de alguém, ele levanta um questionamento. Este mesmo Elias, o Senhor vem até a porta da caverna e diz: e aí, Elias, o que é que tu está fazendo aí dentro desta caverna? Deus vai levantar circunstância. Tu pode fechar os teus ouvidos, tu pode procurar um lugar mais tranquilo, mas Deus vai levantar alguém para te questionar. Deus vai levantar alguém para te confrontar. Procura um pastor mais tranquilo. Esse aqui fica nervoso às vezes. Procura alguém que diz: não tem problema, mas a minha Bíblia diz: questione, pergunte, porque depois da pergunta pode vir um novo tempo para a sua vida. Quem recebe esta palavra? Eu li ainda nesta tarde, quando o profeta encontra a sunamita, em 2 Reis capítulo 4, ele faz 3 perguntas para aquela mulher. Ele olha para ela e diz: como é que você vai? Essas perguntas nos fazem pensar. E não são perguntas retóricas da cultura, porque a gente tem a cultura de perguntar: e aí, como é que vai? Mas na verdade a gente não espera a resposta. Mas Elias, ou melhor, o profeta faz 3 perguntas. Ele diz: como é que você vai? Segundo, como é que vai o teu marido? Terceiro, como é que vai o teu filho? E ela diz: vai bem. Mas dentro de casa o filho já tinha morrido. Eu sei que parece que ela está sendo estrutural. Não é. É porque as perguntas vêm para tirar a máscara. As perguntas vêm para nos quebrar. É por isso que quando a gente, como pastor, vai fazer uma mudança de departamento, faz a pergunta: você quer ou você não quer? Porque se você não quer, é livre. Mas se você quer, é uma responsabilidade. Aceite ser questionado. Aceite alguém que te confronte. Aceite alguém que coloque pingo no i. Porque se você quer andar sozinho, errou o endereço. Não é igreja, não. Igreja é irmandade, é dificuldade, é comunidade, é visão, é o mesmo caminho, a mesma direção. É alguém olhar e dizer: o pastor é pequenininho, mas está falando, a gente vai ouvir, e não tem inimigo que vai parar na nossa frente. Aceite ser questionado. Eu escrevi um livro, o lançamento mais recente, Até que Você Se Tornou Forte, o perigo da autossuficiência. Uzias era um rei. Uzias era revestido de autoridade. Só que ele não poderia entrar no templo e oferecer incenso. Mas o que ele fez?
Ele se meteu lá, mas a minha Bíblia diz que um sacerdote gritou e disse: o que é que tu está fazendo aí? Não é tua tarefa se meter aí. E mais 80 sacerdotes com aquele. 81 homens questionaram o que ele estava fazendo ali. Se ele ouvisse o questionamento, parasse para pensar, ele não faria o que era pecado. Diz que quando ele faz, a lepra aparece na testa dele. Leproso na Bíblia tem que ser jogado num canto. Aquele rei, pastor Ronaldo, nunca mais voltou para casa. Teve que ir para uma casa emprestada, casa de leproso. Quantos crentes estão em isolamento? Porque a lepra te isola. E a lepra apareceu na testa. E onde é que começa o isolamento? É na mente. É na mente que diz: vai para o canto. E o diabo dizendo: vai que eu vou te devorar, vai que eu vou te derrubar. Vocês não ouviram a pregação de terça-feira? É semente plantada e colheita garantida. Então olhe para cá, Deus te trouxe para te questionar. Você está lendo a minha palavra? Você está orando? Você está jejuando? Você está buscando a minha presença? Oh glória! Chamei alguém essa semana para dar uma apertadinha. Você anda muito nervoso, irmão. Não, é por isso que eu estou fazendo academia. Digo: Paulo disse aos Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, te inscreva na academia para não ficar nervoso. Ele disse que se você nasceu de novo, tu tem fruto do Espírito. Você tem mansidão, você tem domínio próprio. Glória diminuiu, mas Deus está falando conosco. Deixa Deus te confrontar, deixa Deus sacudir a sua vida. Em quem vocês estão crendo? Tem algo mais de Deus para vocês, oh glória. Terceira observação nesse texto: quem quiser tocar esta cidade, quem quiser viver o extraordinário, terceira observação: reconheça sua ignorância em alguma área. Autossuficiência não nos leva a lugar nenhum. Ei, em que batismo vocês foram batizados? No de João. E o Espírito Santo? Olha, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Cuidado com gente que é boa em todas as áreas. Cuidado com gente que em tudo tem uma ideia. Um dia liguei para o meu irmão, na época que tínhamos que construir os quartos da Imetec. Eu disse: ó alemão, chamamos ele carinhosamente de alemão, e eu sou preto. Eu disse: ó alemão, tu trabalha assim, assim. Ele disse: olha, eu faço de tudo um pouco. Eu disse: tu acabou de ficar desempregado. Tu acabou de ficar desempregado. Porque é perigoso quem faz de tudo um pouco. Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que nós temos que reconhecer. Há poucos dias atrás me convidaram para pregar uma escola bíblica no estado vizinho. Era uma escola bíblica num campo razoavelmente bom. 3 noites. Quando eles me deram o tema, eu disse: olha, não é a minha área, não é aquilo que eu me dedico. Creio piamente que se eu me dedicasse, irmão, eu tenho o dom da comunicação. 3 dias, 1 hora por dia, eu ia tirar de letra. Mas não é a minha área. Pega outro. Quando me convidam para dar aula de escatologia, eu digo: não é a minha área. Pega outro. Não dá para saber todas as coisas. Reconheça a tua fragilidade. Reconheça o que tu não sabe. Reconheça que não é a tua área. Para de fazer do teu jeito. Para de ir para o caminho que você quiser. Para de bater no peito. Você nunca leu toda a Bíblia e já quer ter opinião sobre Bíblia. Você ouviu meia dúzia de youtuber que não tem vida com Deus, que quando o arrebatamento vir, vão ficar, e você vai atrás desta lorota. Então diga: Deus, eu quero aprender a sua palavra. O Salmo 139, versículo 6, o salmista disse assim: isto aí é maravilhoso, eu não alcancei este conhecimento. Jesus olha para o jovem rico e diz para o jovem rico: uma coisa te falta.
falta. Eu quero dizer para você, te lance nos pés de Jesus e diga: Senhor, eu não sei, tem coisas que eu não domino, tem áreas que eu não sei. Quantos dos irmãos já entraram no escritório pastoral pensando que pela minha fala eu ia desamarrar o nó da sua vida, e tu chegou à conclusão que eu não podia, e de fato eu não posso. Quando eu vejo alguns problemas, a minha fraqueza se manifesta, a minha impotência se manifesta, eu não consigo desamarrar nó da vida de ninguém. Mas aí a gente busca aquele que pode, aquele que tem, aquele que sabe. Ele faz. Levante a mão para adorar e diga: Deus, eu não sei todas as coisas, mas eu continuo aprendendo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu li hoje à tarde também 2 Samuel capítulo 6. Foi pregado com muita dedicação na sexta-feira, parte desse texto. Quando Davi vai trazer a arca, para quem não conhece, era uma caixa de madeira revestida de ouro que representava a presença de Deus. Quando ele vai trazer a arca, vocês sabem que a ordem era para que uma classe dos levitas levassem a arca. Escute, ele pega agora carro novos, bois novos, e ele leva. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Irmãos, quando os bois tropeçam, aquela caixa que representa a presença de Deus foi cair. Olhe para cá. Aí tem um homem chamado Uzá. A Bíblia diz que Uzá tentou segurar para não cair. Olha que coisa linda. Ele tentou segurar para não cair e Deus matou ele. A palavra Pérez Uzá, a palavra Pérez ali significa um agulheiro, um buraco que dá para ver do outro lado. Significa uma brecha. Ou seja, olhe para mim, quando ele foi segurar a arca, Deus matou ele. E o texto da minha Bíblia diz: e Deus o matou por sua irreverência. Então cuidado, aquilo que tu não sabe, não faz, não bota a mão, aprenda. Aquilo que você não domina, peça temor de Deus. Porque tem gente querendo levar a presença de Deus, mas não sabe o que está fazendo. Não te meta naquilo que você não sabe. Pede misericórdia, pede graça, pede unção e diga: Deus, eu quero aprender a sua palavra. Sabe qual é o meu medo? Uma nova geração, nem tão nova, tem gente velha fazendo besteira, estão abrindo igrejas. E o problema é que tem gente que nunca leu toda a Bíblia, não faz uma leitura da cultura, não sabe discernir que coisas que funcionam lá no Paraguai não funcionam aqui, e eles querem implantar. Olhe para mim aqui, ó. Presença de Deus continua sendo conduzida por crentes responsáveis. Não é crente que acha que é responsável, é crente santificado, lavado no sangue do Cordeiro. Aí Davi diz no capítulo 6, versículo 9: como é que eu vou trazer a presença de Deus na minha vida? Sabe o que ele está dizendo? Eu já errei porque eu não sabia, mas agora eu não erro mais, eu quero aprender. Quem quer aprender? Oh, glória! Quarta observação desse texto. Quarta observação: conheça a linha da tua crença. Conheça a linha da tua teologia. Conheça a linha da igreja que você pertence. Ei, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Olha, nós nem ouvimos sobre o Espírito Santo. Tá, mas vocês foram batizados no quê, Patrick? Nós fomos batizados no batismo de João. Eles tinham limitações? Tinham, mas eles sabiam a origem da fé. Olhe para mim, não caia na lorota globalista. O argumento parece bonito, mas é mentiroso, é falacioso, não é bíblico. Alguém já disse assim: né, pastor, toda religião leva a Deus. Não leva. Né, pastor, o nosso Deus é o mesmo, só que aí chama de Jesus e não é a mesma coisa, não. Se você quiser falar de Bíblia, eu lhe explico. Se você quiser falar de cultura e história, é outra área. Mas a cultura não leva para o céu, mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida leva. Eles estão dizendo assim, Miriam: nós cremos no batismo de João. Não é errado. Eles estão conhecendo a origem da fé. Tem crente da Assembleia de Deus, tem crente da Assembleia de Deus que crê em horóscopo, que coloca lá na descrição: evangélica
no sangue do Cordeiro. Não são os astros que te guiam. Para de ligar a rádio e dizer qual que é a minha cor da sorte. Ai, eu sou daltônico, eu não sei. Minha cor da sorte é amarelo. E o número 285, sai para lá. Vai ler a Bíblia, vai aprender, vai botar a boca no pó e dizer: eu quero a palavra de Deus. Não, pastor, mas se eu pegar uma bolsinha de sal e colocar atrás da porta, bota sal na casa toda, e vê se o diabo não usa o sal para fazer você de churrasco ainda. Vai viver a palavra de Deus. Conheça a linha da sua fé. Eu quero dizer para você, não é toda a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus foi conhecida como a guardiã da doutrina, porque nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos que Jesus santifica nosso espírito, alma e corpo. Nós cremos que alguém pode entrar naquela porta, mas para entrar no céu tem que nascer de novo. Nós cremos no arrependimento. Mas não somos melhores, mas sabemos no que estamos crendo. Estreitou, né? Tem gente confundindo a gente com o espiritismo. Tem gente confundindo o pastor com vidente. Está errado. Alguém da cidade me ligou e disse: o senhor faz a minha cerimônia de casamento? Estou aí para isso, quanto cobra? Não, a Assembleia de Deus não cobra para fazer cerimônia. Os crentes cuidam do pastor para que ele possa trabalhar. E aí, a prerrogativa é esta: vai casar no civil, depois eu te abençoo. Senão não abençoo não, porque eu sei no que eu tenho crido, eu sei qual é a palavra de Deus. Está aqui, ó, João Batista. Pessoas não sabem diferenciar a pregação. Aí de ti, se tu colocar lá no Instagram, os dois pregadores que mais eu amo ouvir, colocar eu, teu pastor, depende de quem tu coloca do lado, eu vou lá e te tiro isso aí. Tem coisa que não se compara, tem coisa que não anda junto. Não chamo de irmão quem não crê em Jesus, chamo de amigo. Meu irmão disse, olha o que Jesus disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ah, pastor Marciano, o senhor é radical? Claro que eu sou. Eu só não sou sectarista. Eu não sou sectarista. Se eu tiver que me assentar, eu janto, eu almoço com o Pai de Santo, com o sacerdote, com o maçom. Quem que mais tem religião? Com o budismo, o hinduísmo e tudo que é ismo. Eu sento e janto, mas para o céu eu vou com quem crê em Jesus, com quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí é outra história. O que vocês acham de um crente vir aqui receber a bênção do pastor? Vou terminar agora. E daqui a pouco ele vai no centro espírita para falar com o vô que já morreu. Em quem você tem crido? A quinta observação desse texto e última, o versículo de número 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Pergunto, quantos querem transformar esta cidade pelo poder da palavra? Quantos querem que a graça de Deus os acompanhe na empresa, na universidade, na escola? Quantos querem? Paulo está ensinando um princípio. Se você quer viver o extraordinário, reconheça a autoridade que pode impor as mãos sobre você. Reconheça a autoridade que pode impor as mãos sobre você. Cuidado, não vai atrás de curandeirismo, pregadores fajutos, que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com a família, que não tem compromisso com a palavra. Eles podem falar em línguas, eles podem fazer você se arrepiar, mas cuidado, quem coloque as mãos sobre você tem que ser homens tementes, homens que vivam debaixo de autoridade. Paulo está dizendo: cuidado, só vai revolucionar uma cidade quem sabe
ouvir voz de comando. Quem sabe a que família pertence. O pastor é desse tamanho aqui, mas você vai passar na rua e vai dizer: lá vai o meu pastor, lá tem homem de Deus, vai orar por mim, vai me abençoar. Olhe, Paulo disse a Timóteo assim, pastor Roberto: eu te rogo que tu desperte o dom de Deus que está em ti, mas que veio pela imposição das minhas mãos. Gênesis capítulo 48. Jacó vai abençoar Efraim e Manassés. Como é que ele abençoa? Impondo as mãos. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Deus vai tocar em Samaria, mas Deus envia Pedro e João. E Pedro e João fazem o quê? Impõem as mãos, e eles recebem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 13. A igreja de Antioquia vai enviar um missionário. E quando Paulo e Silas dobram os joelhos, o que a igreja faz? Impõe as mãos. Só deve impor as mãos sobre quem honra a casa. Só deve impor as mãos sobre quem sabe a que pertence. Eu não posso impor as mãos sobre quem não pertence a esta casa. Agora eu não estou falando só do ato físico, eu estou falando da cobertura espiritual. Tem gente que congrega lá e acolá, mas na hora que o diabo aperta, liga para o pastor. Não, você tem um telhado espiritual. Você tem que ligar para quem te sustenta, para quem te cuida. Caso contrário, diga: eu quero estar debaixo desta mão. Eu posso ter fraqueza, ter dificuldade, mas eu estou debaixo desta mão. Se coloque em pé comigo agora, em nome de Jesus. Oh, glória. Paulo, no meio da rua, impõe as mãos. Eita, escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz que um homem chamado Malco, cortaram a orelha dele. Pedro cortou, quem lembra disso? Mas diz a Bíblia de um homem que tinha a mão direita ressecada. O que é melhor? Ter uma orelha cortada, se é que tivesse que escolher? O que é melhor? Ser uma orelha cortada, é uma figura de linguagem? Ou ter uma mão, ou ser uma mão ressecada? É melhor ser uma mão ressecada. A orelha pode estar nova na sua cartilagem, que tem um monte de orelhudo, assim diz o gaúcho. Está novo, está forte, tem razão, tem disposição, mas está desligado do corpo, vai apodrecer. Mas tem gente com fraqueza, tipo uma mão mirrada, que não consegue pegar nada com segurança, mas está ligado no corpo. Daqui um pouco o sangue está fluindo. O sangue está fluindo, e Jesus te restaura, e Jesus te restaura. Eu quero viver o extraordinário. Todo mundo presta atenção nesta frase, e eu vou fazer um convite para orar. Todo mundo presta atenção nessa frase. Posso falar? Diz amém. Eu escrevi aqui em cima do meu esboço. Todo mundo presta atenção. Escute. Quem precisa estar cheio, não se distrai no culto, pois no posto de gasolina, o mais importante é o combustível e não a conveniência. Quando você está numa 290, numa 150, 285, que você anda 100 quilômetros sem posto, você está louco para encontrar um mercadinho ou para encontrar um posto de gasolina? E se aquele posto é pobrezinho, não tem uma conveniência, não tem uma bolachinha recheada, mas tem combustível, e como é que chama? O painel do carro já mostrou que está na reserva. A gente se importa com a conveniência, ou a gente paga o preço do combustível? Tem gente parando no posto, indo para a conveniência, pegar água mineral e bolachinha, e não está enchendo o tanque.
Senhor, hoje eu quero encher a sua vida. Se você quer orar comigo agora, se o Espírito de Deus falou contigo, se você quer vir até o altar orar, independente de quem tu é, do dinheiro que tu tem, da condição que você tem, ou o que as pessoas pensam que você tem, porque o importante é ter o tanque cheio para continuar a viagem. Se você quer orar com o pastor agora, mas é agora, sem esperar por mais ninguém, saia do seu lugar e venha orar aqui agora. Aleluia, aleluia, aleluia. O presbítero Patrick vai lembrar, eu creio, há muitos anos atrás, 2012, nós saímos de Montevidéu, acho que tu foi comigo, em Paissandu. Eu tinha um Corsa prata, e a gente no carro, só conversando, nós éramos em 4 ou 5 viajando, não lembro, só conversando, passamos pelo posto de gasolina. E quando deu a reserva, Guilherme, eu nem coragem tive de orar, porque foi negligência minha. A gente tinha dinheiro, era isto, tinha dinheiro, tinha posto, mas nos intertemos com a conversa. Se ficasse empenhado, ele tinha que empurrar. Cuidado para não ficar empenhado por negligência, como Paulo tinha que tocar Éfeso. Deus quer tocar esta cidade, mas quer usar você, quer usar esses adolescentes, quer usar esses jovens, quer usar esta família. Senhor Deus, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda, porque eu creio no mover do teu Espírito, eu creio no agir da sua graça, eu creio na imposição de mãos, eu creio que o céu se move, eu creio que o Senhor trabalha, eu creio que o Senhor faz. Senhor, enche esta igreja do teu Espírito Santo, mas começa por mim esta noite, começa pela minha casa, move a nossa estrutura na sua palavra. Queremos conhecer a declaração da nossa fé. Há sim fragilidades nas nossas vidas, mas nós decidimos estar cheios, nós decidimos estar cheios. Senhor, não se trata da mensagem ser dura ou não, nós queremos ser cheios. Eu reconheço que eu preciso abastecimento do teu Espírito. Enche, Senhor, os músicos na tua autoridade, enche os obreiros na sua autoridade, enche a igreja na sua autoridade, enche esse povo na virtude do teu Espírito Santo. Ó Deus, faz o milagre agora, arranca as enfermidades, arranca as enfermidades, arranca as enfermidades, agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, revoluciona a nossa vida, sacode a nossa vida, na unção e no poder do Espírito Santo. Eu te declaro revestido, fortalecido, amparado, guardado, levantado pela presença. A minha alma com tua chama